Venho aqui desejar a todos a paz do Senhor. Amém. Vamos iniciar com isso. Porque, para mim, não existe coisa mais importante do que a paz do Senhor. Amém? Amém. Quero agradecer aos pastores Renata e Everson por ter me chamado, né? Quarta-feira passada veio meu marido, Roberto, pregar aqui. E eles me fizeram esse convite. E eu agradeço de coração pela oportunidade, porque é muito bom você falar sobre quem Deus é. E muito diferente do Espírito nosso Deus. É muito maravilhoso. Você está aqui para falar de quem você mais ama, muito Deus. E eles me deram essa oportunidade. Muito obrigada. Agradeço pela presença de todos, porque vocês ouviram a voz do Senhor. Vocês ouviram o Espírito Santo. Não só ouviram, como obedeceram. Porque Ele falou: vamos à casa do Senhor. E você disse o quê? Vamos. Você disse sim. Então, obrigado pela sua presença. Obrigado por ter ouvido. Porque Deus, não é que Ele veio. Deus, Ele já estava aqui. Ele já estava te esperando. Ele já preparou todo o terreno para falar conosco. Ontem teve o culto chá, a pastora Gabriela falou que ela estava se sentindo quase uma carne moída, né? De tanto que Deus apertou ela. Eu vou dizer que eu estou quase um azeite, igual quando Deus aperta a azeitona. Porque Ele já vinha, me apertar. Já vinha falar com o meu coração. E essa palavra de hoje, ela foi sendo construída. Não foi de uma hora para outra. Foi uma semana após semana. Quando o pastor me chamou, eu já tinha algo em mente, mas eu não sabia que era para cá. Então Deus já estava falando comigo. E aí Ele foi colocando tijolinho por tijolinho. Eu ia ouvindo uma coisa aqui, opa, isso aqui encaixa. E eu ouvindo um negocinho ali, opa, isso aqui encaixa. E eu lendo uma palavra, opa, isso aqui encaixa. Então tudo faz sentido. Então abra o seu coração, abra a sua mente e permita que Deus Ele fale de uma forma diferente hoje com você, como a gente não falou agora há pouco. Que a gente viva algo novo, que a gente desfrute algo novo. Então fique de olhos e ouvidos atentos para o que Deus tem para falar com você. Vamos ativar nossa fé. Vamos ativá-la. Glória a Se Deus. você chegou aqui meio, será que isso, será que aquilo, eu vou te falar. Deus é um Deus de certeza. Ele não é um Deus de dúvidas. Amém? Amém. Então vamos lá. No livro de Isaías, capítulo 41, Deus, Ele fala conosco. E Ele fala de uma forma diferente. Não sou eu, Sânia, que estou falando, não. É Deus que está falando para mim e está falando para você. Então preste atenção. Isaías capítulo 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Deus, Ele te toma pela tua mão e fala: não temas. Se preocupa não. Eu estou com você. Não se preocupe com isso. Mas Ele também fala, no versículo 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ao mesmo tempo que Deus fala:
preocupa não. Não temas. Fica tranquilo. Ele fala, eu te ajudo. Só vai. Só faz. Só creia. Faz. Porque eu estou contigo. Deus está com você. E como eu falei, não sou eu que estou dizendo. É Deus que te diz. Deus fala com você essa noite. Não temas. Porque eu estou contigo e te seguro pela mão. Ele falou, vou pegar aqui na sua mão e eu te levo. Pode deixar comigo que eu vou te guiar. Amém? Só que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente lê um pouquinho aqui, a gente lê um pouquinho ali, a gente vai começando a perceber que Deus ele faz perguntas. Ele vai fazendo perguntas com aquelas pessoas na qual ele tem aquela convivência. Então, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, Deus ele chega para Adão e Eva e pergunta: o que foi que aconteceu aqui? Deus ele criou Adão, ele criou Eva, falou para eles: olha, vocês vão ver isso aqui? Tudo que está aqui, vocês vão governar. Eu amo todos os animais, as plantas, façam o que vocês quiserem, só não toque nessa árvore. Na árvore do bem e do mal, só não toque nela. E aí, o que foi que Eva fez? Comeu o fruto. E a Adão também. Depois da desobediência, eles responderam. E quando Deus chegou para eles para conversar, quando estava terminando o dia, Deus chegou, Deus sabia o que tinha acontecido. Deus é Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Deus sabia o que tinha acontecido. Mas ainda assim, Ele chegou para Adão e para Eva e perguntou. Ele primeiro perguntou para Adão. Aí Adão pegou e falou o quê? Senhor, a mulher que me deste. Então, ele colocou a culpa em Adão. Depois ele perguntou para Eva. Adão colocou a culpa para Deus. Depois ele perguntou para Eva: o que aconteceu? E Eva: não, era a serpente, aquela coisa. Deus ele deu uma oportunidade. Eles falarem a verdade. Eles falarem o que realmente tinha acontecido. Mas eles preferiram dar aquela deslizada, né? Então, aquela coisa. Mas Deus deu a oportunidade. Deus ele perguntou. Ele não chegou acusando. Ele não chegou já destruindo tudo. Ele deu oportunidade. Mas aí, se você ler mais um pouco no versículo, em Gênesis, capítulo 4, versículo 9, nós encontramos Caim e Abel, que eram irmãos. Caim matou Abel. E do mesmo jeito que Deus chegou para Adão e para Eva e perguntou o que tinha acontecido, Deus chegou para Caim e perguntou: pai Caim, cadê Abel? O que aconteceu? Deu mais uma oportunidade. Ele falou a verdade. Aí o Caim olhou assim: sei não, se quiser, vai procurar. Quase que ele fala assim: não é da minha conta, eu não tenho nada a ver com isso. Deus sabia o que tinha acontecido? Sabia. Com certeza. Deus ele sabia o que tinha acontecido. Mas ele deu uma oportunidade de Caim falar a verdade. Perguntou. Mas aí, se você ler mais um pouco, já no Novo Testamento, Jesus, quando ele está passando, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 51, Jesus ele está passando. E ali ele viu o céu. Quando Jesus passa, o céu pega e fala assim, em algumas traduções tem amigo, gostei mais. Chama Jesus. Jesus olha,
vê que o rapaz é cego, ele vem para a cara. Ele viu. Mas ainda assim, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E o cego de Jericó pega e fala o quê? Senhor, eu quero enxergar. Era o que estava no coração dele. E ele falou: eu quero enxergar. E o que aconteceu? Ele voltou a enxergar. O milagre foi feito. A obra foi feita na vida dele. Mas aí, se você ler mais um pouco, no livro de Lucas, bem que essa história tem Mateus, Marcos e Lucas. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 45. Jesus estava passando por uma multidão e nessa hora, dessa vez, ele estava com muita pressa. Porque ele estava indo visitar um amigo. Estava enfermo. E estava aquela multidão, todo mundo lá espremendo. E ele só sentiu algo. E ele sentiu que saiu o poder dele. Ele olhou para trás. Aquela multidão. Tanto de gente. Pedindo, falando, aquela gritaria. Não sei o que, não. Mas ele sentiu algo diferente. E aí ele olhou e perguntou: quem me tocou? Jesus ele perguntou novamente: quem me tocou? Saiu o poder de curar. A mulher do fluxo de sangue. Já fazia 12 anos que ela vinha nessa enfermidade. E ela já não sabia mais o que fazer. Ela olhou Jesus. Era como era uma pessoa doente, né? Estava naquela situação. Então ela ficava longe das pessoas. Ela não podia ficar ali junto. Ela ficava longe. Mas quando ela olhou para Jesus, ela falou: eu não posso perder essa oportunidade. Porque eu já ouvi falar que ele opera milagres. Então ela o quê? Se ele vestiu de fé. É ele. É ele que vai poder me ajudar. E ela foi lá, se enfiou no meio de todo mundo e ó, pegou na pontinha do cinto que ele estava usando. Não foi nem nele propriamente dito. Não foi nem na mão dele, não foi na perna. Foi na ponta do cinto. Só a pontinha. Mas ainda assim, isso foi o suficiente para Jesus reconhecer que alguém diferente o tocou. E ele perguntou. Ele sabia quem era. Ele tinha certeza de quem era. Mas ainda assim ele perguntou. Parou todo mundo e perguntou: quem me tocou? E ela falou o quê? Foi ele. E ali ela foi curada. Só que ela não foi só curada. Ela serviu como testemunho. Lembra que eu falei que ele estava andando e a multidão para a festa? Porque ele estava ali. Mas ela testemunhou o que Jesus estava fazendo na vida dela. Todo mundo, Deus é maravilhoso. Jesus, mestre, a Bíblia. Eu te dei 4 exemplos. É porque eu não tenho muito tempo. Porque senão a gente passava a noite inteira falando de mais e mais exemplos, de mais e mais perguntas que Deus fez. E com pessoas diferentes, e elas responderam de uma forma diferente. Responderam como? Como estava no coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então Deus ele perguntou para um, ele mesmo tentou se esquivar. Adão. Perguntou para Caim, que mentiu. Aí perguntou para o cego. Ele falou que estava no coração dele, você falou que era enxergar. E a mulher falou: você disse da mesma forma, você falou que você curado. A boca trabalha junto com o coração. E aí hoje, no canto fé, Deus ele te
pergunta. Do mesmo jeito que ele perguntou no Velho Testamento, desde a criação do mundo, já faz um tempinho, né? Daí ele veio perguntando para outro, no Novo Testamento, pergunta para outro, para chegar no dia de hoje. 21 de maio de 2025, dia que eu faço 14 anos de casado. Ele pergunta para você: o que é que você quer que ele faça por você? Agarre essa oportunidade, porque ele sabe. Ele sabe. Mas você vai. O que é que você quer? Você sabe o que é que você precisa? Ele pergunta: o que você quer? O que é que você quer que eu te faça? Porque como a gente louvou aqui, Deus é Deus. Deus, ele é o alfa. Deus, ele é o ômega. Se você olhar para a lua, se você olhar para as estrelas, se você olhar para o sol, você vai ver que ele é poderoso, ele é grande, ele é maravilhoso. Ele faz e ele cumpre. Então, se ele te pergunta o que é que você quer, é porque ele tem o poder de fazer aquilo que você pede. E se ele está te perguntando, quem pergunta quer resposta. Aí você pode falar: mas ele sabe, como é que ele está me perguntando? Porque ele gosta de ouvir a sua voz. Ele gosta de ouvir você falando com ele. Através de oração, joelho no chão, boca no pó. Quanto mais a gente se enche de Deus, mais ele fala, mais a gente escuta. E aí? Reflita. Tarefa de casa. O que você quer que ele te faça? Você quer o quê? Uma bênção? Ah, Senhor, restaura meu casamento. Ah, Senhor, eu quero prosperar financeiramente. Senhor, eu quero me encher mais de Ti. A gente fala de fé, mas eu não sei, eu também assim. Eu não sei como chegar até o Senhor. Fale, mas fale a verdade. Converse com Deus. Explica para Deus o que é que está no seu coração, até as coisas ruins. Senhor, olha, eu não aguento mais. Senhor, eu não quero mais. Eu não suporto mais. Vou jogar tudo para cima. Jogar tudo para cima. O quê? Aí Deus, ele vai te restaurando. Ele vai lapidando não só o seu sentimento, mas a sua mente. Ele vai transformando a sua mente. Mas para que a sua mente tenha uma transformação, você precisa o quê? Buscar. Você precisa se ajoelhar. Você precisa ler a palavra. Eu costumo dizer que quando a gente ora, a gente fala com Deus. Mas quando a gente lê a palavra, Deus fala com Deus. Então, fale com Deus. Escute. Leia a palavra. Porque Ele está aqui. E Ele está te confrontando. Porque Ele está dizendo: eu posso fazer. Mas o que você quer que eu te faça? Igual para você do Jacob. E hoje perguntou: o que ele quer? E o que foi que ele falou? Me dá a minha bênção para depois. Jacó sabia o que queria. Ele queria a bênção e lutou. E é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que lutar. E depois Jacó ainda mudou de nome para se tornar Israel. Então a gente tem que lutar. Não é a bênção que eu quero? Não é isso que eu quero? Eu quero que Deus trabalhe, haja diretamente na minha vida. Então é isso que eu vou buscar. Senhor, mas é muito difícil. Não pergunte para Deus como. O como Ele faz. Como Ele faz. Isso daí a gente não sabe. Senhor, é que
Ele vai fazer, deixa. Agora, qual é a nossa parte? Qual é a sua parte? É buscá-lo em espírito e em verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, para você conquistar aquilo que você está pedindo para o Senhor, sabendo que Ele vai responder a sua oração, porque a oração do justo ela não volta vazia. Pega isso. A oração do justo ela não volta vazia. Se eu sei disso, então eu adoro em espírito e em verdade. Por quê? Porque se Ele criou o solo, que é muito mais complexo, então Ele vai poder me ajudar. Como a gente leu em Isaías, Ele segura na minha mão, Ele me prometeu. E foi eu que falei. Foi Ele que falou. Ele segura na minha mão e fala: não temas, porque eu estou com você. Glória a Deus. Não se preocupe, porque eu estou com você. Mas você tem que crer em espírito e em verdade. Ter fé é você acreditar e não duvidar que algo vai acontecer na sua vida de diferente. Às vezes não é do jeito que você planeja, mas deixa eu te falar, é muito melhor. É muito melhor. Porque a gente tem uma imaginação, uma criatividade muito limitante, muito pequena. A gente só consegue ver até essa parede aqui. Deus, Ele vê o que vai acontecer, o que está acontecendo atrás da parede. É só a gente acreditar e confiar. Senhor, é isso. Buscar. Buscar com o coração contrito. A gente escuta muito essa palavra, né? Contrito. A frase coração contrito. Ah, meu coração está contrito. O que é coração contrito? O que é? O coração o quê? O que é? Coração contrito é um coração arrependido. Eita. É quando você se arrepende das coisas que você fez. É quando você olha para si mesmo e fala assim: então, eu tenho que mudar muita coisa. Isso é o coração contrito. Então, quando você fala: Senhor, eu te adoro em espírito e em verdade, é isso que Ele está procurando em você. É a sua verdade, é o seu coração, é o seu joelhinho no chão. Senhor, mas eu não sei. Então, ora, e seja sincero. Fale a verdade. Sempre. Porque é isso que Ele quer. Amém? Glória a Deus. Em João, capítulo 14, ela está finalizando, tá? Não sei nem que horas são. Vou colocar aqui agora com o celular. O livro de João, no capítulo 14, versículo 13. Vós me chamais mestres, e o Senhor, e dizer bem, porque eu sou. Vós me chamais mestres e Senhor, e dizer bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos graduro os pés, vocês também vão lavar os pés uns dos outros. Quando ele fala isso, é quase um ajudando o outro. Às vezes a gente precisa de ajuda. E às vezes a gente fala assim: eu não consigo. Eu já estou aqui acabado.
Já não dá mais. Aí você chama alguém, chama o pastor. Pessoas que você pode confiar. Relacionamento. E aí Deus vai trabalhando. Deus vai colocando pessoas que possam te ajudar. Que venham te colocar no prumo. Colocar aqui, ó. Você tá indo pra cá assim, aí ele vai fazer assim, ó. Vem pra cá, e vai pro prumo. Vai pro alvo. Vai reto. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês viessem aqui na frente. Vem aqui todo mundo aqui na frente. Vamos orar. Porque Deus ele vai falar em nós. Deus ele vai falar em nós. Se Ele te trouxe aqui e se Ele colocou essa palavra para que a gente compartilhasse dela, é porque Deus fala para você, assim como Ele fala para mim, não se preocupe, não temas. O como pode deixar que Ele faz. Só o adore em espírito e em verdade. Tenha um coração contrito, tenha um coração arrependido. Se arrependa das coisas que você faz no seu dia a dia, todos os dias. Feche seus olhos, vamos orar, coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Santo dos Santos, Mestre dos Mestres, o Senhor opera milagres, o Senhor faz sinais, dá sinais, prodígios e maravilhas, o Senhor faz. O Senhor trabalha no nosso coração, o Senhor transforma a nossa mente. Nós estamos aqui porque nós ouvimos a Tua voz. O Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tinha algo muito profundo para fazer em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, que Deus ele venha transformar a sua mente, venha transformar o seu coração, venha transformar a sua vida, venha transformar a sua casa. E aonde você colocar a planta dos seus pés ali, vai ser um local abençoado, porque Deus é contigo. E Ele fala: não temas, eu estou contigo, eu vou junto, eu seguro na sua mão. Eu que abri o mar, eu que fiz o sol, a terra parou, eu que sou o dono do tempo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. O que queres que eu te faça? O que está no seu coração? O que arde no seu coração? É um desejo de se aproximar do Pai? É uma bênção para dentro da sua casa? É no seu trabalho que é? Deus ele vai fazer, mas o adoro em espírito e em verdade, de uma forma diferente. Senhor, eu estou aqui, eu me coloco à sua disposição, eu coloco o meu coração no teu altar. Que o Senhor sinta a minha presença tocando nas tuas vestes. Que o Senhor saiba que eu estou te procurando. Que o Senhor escute a minha voz. Que o Senhor fale comigo todos os dias de uma forma clara, que eu possa entender o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer que
respiro, assim como eu sinto Ele entrando nos meus pulmões, eu quero sentir a Tua presença na minha vida. Eu quero transbordar cada vez mais de Ti. Eu quero transbordar cada vez mais do Teu amor. Que as Tuas bênçãos, elas venham e recaiam sobre a minha vida. E que eu saiba o que fazer com cada uma delas. Que eu saiba fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Me guia, que o Espírito Santo venha me guiar e que eu seja obediente para obedecer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus, glorificado, exaltado seja o Teu santo nome, não só hoje, mas para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Eu queria chamar o pastor Everson para me ajudar aqui em oração em nome de Jesus. A palavra hoje é: o que queres que eu te faça? E nessa noite eu gostaria que você baixasse a sua cabeça e pensasse. Eu vou fazer essa pergunta. Que você imaginasse que é Jesus falando contigo: o que queres que eu te faça? Você responda, ou em voz alta, ou dentro da sua mente, ou em voz baixa. E a gente vai orar por vocês. De cabeça baixa, escuta comigo a frase: o que queres que eu te faça? Responda essa pergunta. Traga à memória o que você tem pedido a Jesus. Temos um Deus que é cavalheiro, Ele gosta de ouvir os teus lábios. Mas, Senhor, todo mundo está vendo o que eu estou precisando. O Senhor está vendo o que eu estou precisando. Ele quer ouvir na sua boca o que você está precisando. Ele quer ouvir, Ele quer saber que você depende dEle, que Ele é Deus na sua vida. De cabeça baixa, eu vou orar por vocês. Pai, os teus filhos acabaram de responder o que eles desejam do Senhor. E o Senhor sabe, o Senhor já sabia antes, mas hoje eles falaram, eles abriram a boca, eles expressaram o que desejam. Pai, esteja para concedendo, derramando sobre a vida de cada um. Pai, tem irmãos aqui que pediram cura, pediram paz, pediram restauração. Pai, pediram renovo, pediram, Pai, a cura da mente, pediram, Pai, prosperidade, pediram, Pai, o derramar sobre a casa, pediram proteção, pediram conversão. Cada um aqui, Pai, fez um pedido, Pai. Tem mulheres que pediram filhos. Pai, cada um fez um pedido neste lugar. Esteja ouvindo os teus filhos. Esteja, Pai, cuidando de cada pedido. Pai, nós sabemos que o Senhor pode fazer cada coisa. Nós sabemos que o Senhor é o Deus da vida. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que cuida dos detalhes. Pai, esteja cuidando de nós. Cuide de nós. Às vezes Pai, nos sentimos tão sozinhos. Parece que não tem ninguém ao nosso lado. Mas o Senhor está sempre presente. Nos carregue no colo. Nos carregue no colo. Segure as nossas mãos. Dê ordem, Pai, aos anjos a nosso respeito. Esteja enviando, Pai, anjo com a nossa bênção. Pai, esteja enviando anjos, Pai, com a nossa mensagem. Esteja enviando anjos, Pai, com a nossa cura. Esteja enviando anjos, Pai, com a conversão dos nossos filhos. Envie anjos, Pai, em nome de Jesus. Pai, dê ordem aos
corações a nosso respeito, para que possamos, Pai, testemunhar na tua casa o teu milagre. O teu milagre. Como Ana, Pai, testemunhou o milagre do nascimento do filho e o entregou. Que possamos, Pai, testemunhar o milagre e entregar, Pai, diante do teu altar todo o nosso milagre. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra ministrada nos nossos corações. Pai, continue falando hoje. Pai, temos tantas coisas para melhorar, tantas coisas para lutar. Esteja, Pai, mudando os nossos corações, mudando as nossas mentes, Pai, para que possamos experimentar a tua vontade sobre as nossas vidas, para que possamos experimentar, Pai, o teu poder, Pai, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.